Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero comentar com você um negócio que ocorreu no Facebook, mas foi interessante. Foi uma conversa entre amigos sobre um assunto específico, né? Eu publiquei um vídeo onde um judeu falava sobre o que aconteceria se o Brasil começar a apoiar esses partidos que são contra a nação de Israel, né? Com PSTU, PT, PCdoB, todos esses partidos comunistas, esse Rede da Marina, essas coisas, esses partidos todos, né? Esses partidos comunistas. E ele disse o seguinte, que haveria uma desgraça para o Brasil, sim, pois o Brasil estaria indo contra o povo de Israel. Por quê? Porque Deus deu aquela terra para o povo de Israel. A terra de Canaã pertence ao povo de Israel. Isso é biblicamente comprovado. Alguns irmãos fizeram algumas considerações que realmente são pertinentes, que nós devemos olhar para Israel como nação, não rejeitar Israel como nação, mas não devemos seguir os padrões deles religiosos. Ora, isso meio que óbvio para quem conhece um pouco de teologia ou para quem vai pelo menos à escola dominical. Mas por que eu resolvi trazer essa questão? Porque existem atualmente várias igrejas judaizantes, né? Eu lembro uma vez, já tem uns anos atrás, que uma pessoa chegou para mim que estava nesse movimento de botar muito judaísmo na igreja, né? De não sei o que, profético, sei lá o que. Chegou para mim: você conhece os 7 toques do shofar? Eu falei para ela: para que você quer saber os 7 toques do shofar? É para fazer, tocar na igreja. Mas para que você precisa trocar isso na igreja? Aí a pessoa não soube dizer: porque é a tradição do povo de Israel. Então, mas nós não somos israelitas, nós somos cristãos, né? Isso que eu acho importante nessa conversa que a gente teve, né, lá no Facebook, porque eu entendo isso, mas de repente muita gente não entende. Os outros irmãos que também conversaram também não entendem, também entendem, mas existem outras pessoas que não entendem isso. Tem muitas pessoas pensando que ser cristão é ser um tipo de judeu, quando não é. A gente apoia Israel como nação, né, que recebeu aquela terra, né, ali de Israel, dada por Deus, e portanto deve ser apoiado como nação. Mas isso não significa seguir o judaísmo. O apóstolo Paulo, inclusive, debate com os judaizantes, aqueles que queriam transformar a igreja numa espécie de judaísmo secundário, uma seita judaica. E é interessante que os fariseus que chegaram a levar a Jesus à crucificação, eles disseram: caia sobre nós o sangue deste inocente, ou seja, caia sobre os fariseus, né? Caia sobre os fariseus. E o que eu quero dizer para você é que nós cristãos, por exemplo, nós esperamos a segunda vinda do Messias, né? Ou seja, Jesus virá de uma vez só, acabar com tudo, os elementos ardendo se fundirão, os mortos serão devolvidos, os que morreram com Cristo encontrarão com Ele nos ares, e os que estiverem vivos serão transformados. Uns virão para o novo céu e a nova terra preparada por Deus, e outros para o inferno, ou seja, lançado no lago de fogo e enxofre, para ser mais específico, né? No lago de fogo. Bom, quando você chega a essa conclusão e você compara o que os judeus atuais dizem, você vai se espantar bastante se você for pelo menos esperto. Aí como é que você chega para um cara que diz que ele segue o judaísmo, né? O judaísmo, práticas do judaísmo, e ao mesmo tempo que segue a Jesus? É difícil, é praticamente impossível, porque eles não só não acreditam na divindade de Jesus, como também zombam de Jesus, falam mal de Jesus. Por quê? O que prevaleceu após o judaísmo, né, após a dispersão, a diáspora dos judeus ali, depois do ano 70, foram exatamente os fariseus, que eram aqueles que tinham instituído as sinagogas e dominavam as sinagogas, certo? Que antes o culto era no templo, e agora o culto é nas sinagogas, um culto de palavra.
Mas esse culto de palavra é um culto que prega contra Jesus, né? Aí você vai me dizer, ora, mas os judeus não são o povo de Deus? São o povo de Deus escolhido para trazer inicialmente a palavra de Deus, né? O Antigo Testamento. Mas é necessário observar que a escritura do cristão é principalmente o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o término, né, a conclusão do Antigo Testamento, é a explicação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está incompleto. E se você chega, voltando para esse termo que eu te falei, que nós estamos esperando a segunda vinda do Messias, né? Ou seja, a segunda vinda dele com poder e grande glória para acabar com tudo e instituir seu reino. Os judeus estão esperando um Messias político. Assim como os fariseus esperavam no tempo de Jesus o Messias político, os judeus até hoje estão esperando o Messias político que vai instituir paz por todo o mundo e onde os presidentes e os reis da nação vão dar a esse Messias político o poder para que reja a toda a terra. Ora, o que é isso no Novo Testamento senão o anticristo? Ou seja, os judeus de hoje estão esperando o anticristo. Eles não estão esperando Jesus. Eles estão esperando o anticristo. Eles talvez nem saibam disso, não tenham consciência disso, ou até sabem, mas não percebem o mal espiritual em que estão envolvidos. Então o judeu espera o anticristo. Então como é que você pode ser um cristão e querer 7 toques do sofá, ou sei lá quantos toques, ou botar quepá na cabeça e coisas do tipo, né? Você não deve imitar judeu, né? Tem pastor aí que bota aquela manta, aquele chale de judeu e começa a pregar. Está fazendo bobagem, porque os judeus eles não estão preocupados com Jesus. A religião judaica não é uma religião que valoriza o cristianismo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas agora, uma coisa é você saber que quem abençoa Israel será abençoado enquanto nação, né? Enquanto nação, mas não enquanto religião propriamente dita. Você não precisa concordar com a religião deles para abençoar aquele povo como nação. Você não precisa imitar a religião de Israel para imitar aquele povo como nação, para respeitar aquele povo como nação. Ao passo que, o que acontece? Quando você imita Israel nessa questão de rituais e coisas parecidas, né, na religião judaica, você está negando Cristo e automaticamente você está esperando o anticristo. E você não percebe, né? Você não percebe. A judaização da igreja é uma forma de fazer com que a igreja afaste-se de Cristo e espere o anticristo e não Jesus. Inclusive, muitas interpretações, foi bem colocado nessa conversa pelo Roberto Cardoso e pelo Eduardo Pitt, que pontuaram bem muitas das interpretações bíblicas de fim do mundo atualmente, né, de escatologia, elas são baseadas nessa influência do judaísmo sobre o cristianismo. Ou seja, algumas interpretações são estranhas e as pessoas não percebem. Eu não vou aqui discutir sobre as interpretações, porque isso aí é uma coisa de doutrina muito especial de cada igreja. Mas eu sou amilenista, né? O Roberto Cardoso também é amilenista e creio que o Eduardo Pitt também. E nós, como amilenistas, sabemos que determinadas coisas que são previstas dentro do judaísmo, né, são coisas que estão fora do contexto bíblico propriamente dito, ao passo que outras interpretações aceitam algumas ideias vindas do judaísmo e que estão, na verdade, esperando o anticristo. Exatamente isso. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu também não quero aqui brigar com os judeus, tá? Não quero brigar com os judeus. Não é nosso objetivo brigar com os judeus. Nós temos que evangelizar os judeus para que eles se salvem. Inclusive, eles não creem em salvação e não creem em pecado. Eles não creem que estão em pecado. Eles creem apenas que vão encontrar um poder
temporal, daqui a não sei quanto tempo, com esse Messias que eles esperam, que eles não sabem que é o anticristo. Então eles precisam urgentemente da nossa ação evangelizadora entre os judeus. Claro que, por outro lado, nós devemos também valorizar essa nação, porque é uma nação próspera, rica, abençoada por Deus, que tem, por ser abençoada exatamente, eles têm determinadas coisas que Deus faz com que eles prosperem, que os abençoe. E a nação que abençoa Israel como nação também será abençoada. Então uma coisa é nós abençoarmos Israel como nação, e outra coisa é nos tornarmos simplesmente cristãos judaizados, digamos assim, né? Não devemos seguir esse caminho, porque se você está seguindo o caminho de adotar o judaísmo dentro da igreja evangélica, você está trabalhando para o anticristo. Saiba disso, você está trabalhando para o anticristo, e é importante que você tenha essa noção, para que você não caminhe para o lado errado e que você se mantenha dentro das Escrituras, especialmente o Novo Testamento, tá? Eu fiz esse vídeo porque achei que a questão foi interessante. Quando eu postei o vídeo lá do judeu falando, não tinha atentado para essa coisa. Mas quando os irmãos discutiram com muita educação até, né, e propriedade, eu achei que isso era importante para outras pessoas que não estão atentas para isso, porque tanto o Eduardo quanto o Roberto são teólogos, então eles têm uma noção exata disso, mas outras pessoas não têm, pensam que imitar o judaísmo seria uma coisa boa, porque Jesus era judeu. Não, mas não é assim. Quanto a outra coisa eu quero falar para vocês, mostrar aqui na Bíblia, em Mateus 23:13, Mateus 23:13, olha o que Jesus diz dos fariseus. O judaísmo que nós temos hoje é um judaísmo oriundo dos fariseus. Portanto, é um judaísmo contra Jesus, tá? Totalmente contra Jesus. Tudo que eles disserem vai ser contra Jesus. Então preste atenção aqui. Jesus diz logo para ele: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sabe o que é hipócrita? É aquele que diminui a crise, né? A crise, hipo é de menos, né? Então você tem hipotensão e hipertensão, né? Hipotensão é baixa, hipertensão é alta. Hipo significa também de ser baixo, né? De ser baixo. E crita, né? Vem de crises mesmo, né? Daquele que diminui a crise. Qual é a crise? A crise é que eles estão condenados ao inferno se não se converterem a Jesus. Mas eles são hipócritas porque criam um comentário imenso, né? E começam a pensar naquele comentário daqueles rabinos e começam a elocubrar várias coisas e se afastando cada vez mais de Jesus. Então por isso Jesus diz que os escribas e fariseus são hipócritas. E é interessante que os escribas e fariseus disseram no sacrifício de Jesus: caia sobre nós o sangue desse justo, né? Caísse sobre nós, sobre eles, o sangue de Jesus. Ou seja, é uma coisa curiosa a gente pensar, né? Jesus está falando que eles são hipócritas e você vai seguir a prática deles, não faz sentido. Aí o que Jesus continua aqui no versículo 13 de Mateus 23: pois que fechais aos homens o reino dos céus. Ou seja, eles fecham aos homens o reino dos céus, porque tiram do coração dos homens Jesus e colocam no coração dos homens filosofias, cabalas, misticismos judaicos e tiram Jesus do caminho, sendo que só vamos ao céu através de Cristo. E eles fecham aos homens o reino dos céus, ou seja, os homens não conseguem mais entrar no reino dos céus. Como eu te falei para você, eles estão esperando o anticristo. E nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, esses fariseus, eles não entram para a glória de Deus, não vão entrar, né? Porque se não se converterem, e não deixam os outros entrarem. Por exemplo, se um sujeito for judeu e se converter ao cristianismo, ele perde todas as benesses da comunidade, né? É uma comunidade que se ajuda muito. Mas se o sujeito se converter, ele simplesmente é considerado como um pária. Ele é um pária entre a comunidade judaica. Ele vai ser um pária.
Então é importante você saber que não é tão fácil assim, né? Pensar, se a gente imitar judeus, nós seremos melhores. Não é por isso, né? Você tem que saber que há uma diferença entre valorizar a nação judaica enquanto nação, né? A qual foi lhe dada uma autoridade por Deus perante o seu território, e como um povo abençoado também, que Deus os abençoa, mesmo que eles sejam de dura cerviz, né? Mesmo que eles sejam teimosos perante Jesus, Deus os abençoa. Então, se você abençoa essa nação, você também será abençoado. E por isso eu concordo com o Rabino quando ele diz que não devemos votar em partidos que sejam contra Israel. Concordo com ele. Mas, por outro lado, nós devemos também tomar cuidado com esse processo de judaização que está ocorrendo em algumas igrejas evangélicas, que estão, na verdade, deixando de ser evangélicas gradativamente para se tornarem igrejas judaizadas. E quando se tornarem igrejas judaizadas, o que ocorre nelas é a apostasia. A apostasia significa rejeição total de Jesus. Então, igrejas que seguem o caminho da judaização são igrejas que estão caminhando para a apostasia. Eu quis deixar isso bem claro aqui, porque achei oportuna a discussão, né? Achei oportuna a discussão e achei importante deixar isso claro, para que você não confunda uma coisa que é valorizar Israel como nação, né? E outra coisa que é imitar os judaizantes. É uma coisa totalmente diferente. É claro que quando eu coloquei o vídeo ali, eu não fiz essa especificação. Eu simplesmente vi o vídeo e coloquei para compartilhar com as pessoas, né? Para as pessoas virem. Mas a discussão veio depois. E foi bom, porque assim a gente consegue perceber que há uma opinião das pessoas que podem ser contraditórias, não desses irmãos especificamente. A opinião deles estava correta. Por isso que eu estou trazendo aqui, porque eles chamaram a atenção para uma coisa importante. Imagine se todo mundo começa a concordar com tudo isso. Eles chamaram a atenção para uma coisa importante. Você quer seguir a Jesus? Você está esperando a segunda vinda de Jesus ou você está esperando o anticristo? Se você segue os fariseus, você está esperando o anticristo. Mas se você é fiel a Jesus, você está esperando o verdadeiro Messias que vai voltar de uma vez só para acabar com tudo. E não é um Messias político como dizem os fariseus, não. Não é. É um Messias espiritual todo-poderoso. Amém.